Que bom que você está aqui para a aula de língua portuguesa para o 4º ano. Eu sou a professora Cristiane Lopucci e venho com aqueles recadinhos bem especiais. Você tem cuidado da sua higiene? Tem lavado as mãos com água e sabão? Sempre que possível ou necessário, está usando álcool em gel? E para sair de casa, apenas de máscara, hein? Combinados? Muito bem. Já está organizado para a aula de hoje? Você vai precisar de lápis, borracha e o seu caderno. Você vai abrir o caderno, vai pular uma linha dos registros anteriores, vai olhar lá no calendário a data de hoje, então vai anotar o dia de hoje, aula língua portuguesa. Tudo registrado, com bastante capricho. Então vamos relembrar a aula anterior. Na aula anterior, nós lembramos um pouco, dos nossos argumentos e estávamos ali levantando hipóteses do que poderia sair do ovo, se podia ser uma cobra, uma galinha ou um jacaré. Depois nós vimos que o que saiu do ovo foi um jacaré, foi o Afonso. Fizemos aquela brincadeira do esconde-esconde, lembra que nós quebramos os ovos, encontramos alguns trechos e vimos que é possível substituir palavras por outras que têm o mesmo significado, sem mudar o sentido das palavras, das frases? Lembra disso? E também fizemos o jogo da trinca do mesmo sentido. Bem divertido, não foi? Nós estamos estudando e conhecendo, nessa sequência de aulas, o livro O Convidado de Raposela. Se por acaso você ainda não assistiu às aulas anteriores, assiste. Lá você vai conhecer toda a história e vai adorar conhecer os personagens dela. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer hoje na aula, a sua primeira atividade, já vai ser responder uma pergunta. Anota lá no caderno, então, atividade 1 e coloca um tracinho. Presta atenção na primeira pergunta que eu vou te fazer. Quantos personagens há na história O Convidado de Raposela? Tem 2 personagens ou 3 personagens? Antes de responder, olha só o que são os personagens. Personagens são aqueles que participam da narrativa. Então, são aqueles que vão participando ali, no caso, da história que nós lemos. Eles podem ser reais ou imaginários. Então, eles podem existir ou não. Podem personificar elementos da natureza, ideias, etc. Então, os personagens podem ser os mais diversos. Isso é só para a gente saber o que é personagem. E agora, quantos personagens há na história? Você prestou bastante atenção? Tem 2 ou tem 3? Registra no seu caderno. Escreve ali, a questão 1 e depois você escreve por extenso, ou 2 ou 3.
Está escrevendo junto com a professora? Então vamos conferir e prestar bastante atenção. Então, durante a história, nós vimos o ovo, a raposela e o Afonso. Então, são 3 personagens, professora? Não, né? Onde o Afonso estava na história? O Afonso estava escondido dentro do ovo. Isso quer dizer que o ovo e o Afonso são o mesmo personagem. Então, na história, o convidado de Raposela, nós temos 2 personagens, não é? Quem que brincou com a Raposela ali o tempo todo, que correu pela mansão, que bamboleou-se na cadeira? Era o Afonso, que estava disfarçado de ovo. Bacana, não é? Então, vamos estudar um pouquinho mais a nossa história. Vamos fazer uma atividade para entender um pouco mais da nossa história, para entender um pouquinho mais de como o autor pensa a história na hora de escrever. E quem sabe você não vai poder usar essas dicas quando você for escrever o seu texto. Então, vamos ver algumas questões. Olha o que tem aqui no cartaz. Onde a história acontece, quem são os personagens, o que acontece na história e em que momento a história acontece. Tudo isso é bem importante. Então vamos à primeira pergunta. Onde a história acontece? Quando eu uso a palavra onde, eu estou me referindo a um local. Qual local que a história aconteceu? Foi na mansão de Raposela. Então vamos colocar aqui a imagem da porta da mansão de Raposela. Então a gente vai escrever ali. Tá? Onde que aconteceu? Vamos colocar na mansão de Raposela. Muito bem. Vamos ver a próxima pergunta que aparece ali. Quem são os personagens? Quando eu falo quem, eu quero saber de pessoas. No caso, o personagem a gente já viu que pode ser elementos, pode ser imaginário. Mas quem são os personagens da história que nós vimos aqui? Então, os personagens são a Raposela, vamos pôr ela aqui embaixo, e o Afonso. Já vimos que são 2 personagens. Já estamos reconstruindo aqui alguns elementos que apareceram na nossa história. Então, quem são os personagens? Colocamos aqui, Raposela e Afonso. O próximo, o que acontece na história? O que aconteceu na história? Você lembra? Vamos colocando aqui, ó. O que acontece na história? Raposela convida o ovo para um lanchinho e pretende transformá-lo em seu café da manhã. Mas o ovo começa a rachar e sai dele algo inesperado. Não foi isso que aconteceu na história? Foi isso que nós vimos ali. Então, o ovo chegou na casa de Raposela, ela convidou ele para um lanchinho, gostaria de transformá-lo em café da manhã e, por fim, ele racha e sai algo que ela não estava esperando. E aqui, o outro, né? Em que momento que a história acontece? O momento são vários. Então, ele acontece lá, ó, na hora do lanche, na hora do jantar, após o jantar, durante a noite e na manhã. Porque o que nós percebemos? Ó, na hora do lanche, é logo quando o convidado chega e é convidado para ficar para o lanchinho. No jantar, quando eles têm aquele jantar esplêndido. Após o jantar, quando eles fazem as brincadeiras. Durante a noite, também acontece a história. Porque a Raposela tem sonhos ovulantes. E durante a noite, o ovo cresce e fica gigantesco. E na manhã, porque é a hora que eles acordam e colocam em prática uma outra parte do plano. Cada uma dessas partes e cada um desses elementos que nós vimos aqui, eles têm um nome. Então, como que nós podemos colocar? Primeiro, local e espaço, que é o quê? É onde a história acontece. O próximo que nós podemos colocar são os personagens. Eu vou pôr bem aqui embaixo, porque a gente deixou os personagens aqui. Ou a gente podia pôr aqui para ficar bem pertinho da pergunta, aqui quem são os personagens, ou aqui próximo do desenho. Há uma outra questão que nós vimos aqui, que chama-se enredo. O que é o enredo? É o que acontece na história.
Então, quando nós vimos o que acontece na história, chama-se enredo. E, por fim, o tempo em que a história acontece. Que nós vimos aqui que ela acontece em vários momentos. Então, nós vimos aqui como essa história foi construída. Porque daí, quando você for construir a tua, você já pode pensar, quem são os personagens? Onde que a minha história vai acontecer? Em que tempo vai acontecer? E o que vai acontecer na história? Não é muito bacana ver isso? Você pode acompanhar aí na sua tela também, como foi pensado tudo isso. Então, onde a história acontece? Na mansão de Raposela, que chama-se local ou espaço. Quem são os personagens? Tá ali, né? O Afonso e a Raposela, os personagens. O que acontece na história? Raposela convida o ovo para um lanchinho, pretende transformá-lo em seu café da manhã, mas o ovo começa a rachar e sai dele algo inesperado. Essa parte chama-se... Estava prestando atenção? Enredo. Muito bem. E a próxima parte que nós vimos ali, em que momento a história acontece? Na hora do lanche, na hora do jantar, após o jantar, durante a noite e na manhã seguinte. E essa parte chama-se tempo. Prestou bastante atenção? Muito bem, vamos para a próxima atividade. Topa participar com a professora da corrida do ovo na colher? Os personagens brincaram. Nós também vamos fazer uma corrida aqui com um jogo para a gente aprender a língua portuguesa. Como que vai funcionar a nossa corrida aqui? Você já está vendo que tem alguns apetrechos aqui na nossa mesa. Então, aqui é onde a corrida vai acontecer. Pode ver que tem aqui uma colher e o ovo está aqui dentro da colher com um número. E em cada uma das colheres tem uma frase. Prestou atenção? Do lado de cá eu tenho os dois personagens, a Raposela e o Afonso. E aqui eu tenho as colheres que nós vamos sortear. Então a professora vai sortear uma colher, vai tirar... Agora ainda não está valendo, hein? Eu tiro um número, vamos supor, tiro o número 6. Então eu vou pegar aqui onde está a colher número 6, tá aqui, tiro a frase e lemos juntos. E vamos encaixar em qual personagem ela é referente. São 4 frases de cada personagem. Aquele que completarmos antes é o vencedor da corrida. Então, você pode escolher aí um dos dois para você torcer. Você está torcendo pelo Afonso, o ovo, ou você está torcendo pela Raposela? Tá animado? Prepara a torcida e vamos à nossa corrida. Bastante atenção, hein? Primeiro sorteio. Vamos lá. Primeira colher que eu vou tirar daqui é a número 3. Então, aqui na colher número 3, nós temos a seguinte frase. Queria um delicioso café da manhã. Qual dos dois personagens queria um delicioso café da manhã? A Raposela? A Raposela estava sonhando com o café da manhã. E o Afonso? O Afonso também queria um delicioso café da manhã. Então, teremos empate? Não! Vamos sortear aqui, ó, dentro da caixinha também tem os nomes deles. Eu não vou nem olhar. O nome que sair é o primeiro que nós vamos colocar ali na tabelinha, tá bem? Então, para quem você está torcendo? Se era para Raposela, ela já tem o primeiro ponto. Eu vou voltar para cá porque nós vamos precisar sortear outras vezes. Então, nós já sabemos que a Raposela queria um delicioso café da manhã. Vamos continuar com a nossa corrida do ovo na colher. Qual colher que vamos tirar agora? Agora vamos tirar o número 5. Então, vamos achar a colher de número 5, tá aqui com o ovo. E a frase que tá aqui é assim, ó. É gentil com seus convidados. Qual dos dois personagens que durante a história nós sabemos que é gentil com seus convidados? É a Raposela. Puxa, a Raposela já está com 2 pontos. Ela está ganhando essa corrida por enquanto, não é verdade? Próxima, não vou olhar. Vamos ver quem vai fazer o ponto agora. Agora é o número 4. A frase que está na colher de número 4. Ixi, se você olhar aqui essa palavrinha, você já sabe de que nós vamos falar. Vamos ver se é? Olha lá.
mora em uma mansão. Qual dos dois personagens que mora em uma mansão? É a Raposela. Então, falta um pontinho para a Raposela ganhar essa corrida do ovo na colher. E o Afonso, por enquanto, não fez ponto nenhum. Vamos sortear de novo. Outra colher. A colher de número 7. Aqui no 7, vamos ver. Qual é a frase? Está escrito assim: usa fantasias para abordar suas vítimas. Qual dos dois personagens que usou fantasia? É o Afonso. Lembra? Ele se fantasiou de ovo para chegar na casa de Raposela e depois ele fantasiou-se de galinha. Então, o Afonso fez um ponto aqui na nossa corrida. Se você estava torcendo por ele, vai que ele ganha ainda, né? Próximo. Número 2. A frase número 2 está escrito assim: bolou um plano para se alimentar. Qual dos dois personagens que bolou um plano para se alimentar? A Raposela? A Raposela bolou um plano, não foi? Ela ficou ali, queria encher o ovo de comida, convidou ele para jantar, depois convidou para brincar e queria lanchá-lo, né, já logo ao amanhecer. E o Afonso também fantasiou-se para poder se alimentar. Então, nesse caso, nós vamos sortear o nome de um dos dois para ver para quem que vai esse ponto. Então, vamos sortear aqui. Tchan, tcharará. Quem que saiu? Aqui. Afonso, o ovo. Então, esse ponto vai para o Afonso. Opa, essa corrida aqui já está quase empatando. Para quem que você está torcendo aí? Vou voltar os nomes aqui para a gente poder sortear se for necessário. Colheres e sorteio. Agora, o número 8. A frase aqui no número 8. Queria um delicioso café da manhã. Opa, nós já colocamos que a Raposela queria um delicioso café da manhã. Então, esse ponto agora vai para o Afonso. Ah, eu não falei que no jogo, às vezes, as coisas mudam. A corrida está empatada. Agora, quem fizer o ponto vai ganhar a corrida. Para quem que você está torcendo? Tomara que você seja feliz aí no seu resultado. Vou sortear a colher. Vou sortear o número 1. Aqui. A frase que está aqui é assim, ó. Bolou um plano para se alimentar. Opa, mas a gente já viu essa frase. Lembra que nós vimos essa frase? Aqui, ó, com o Afonso. Ele bolou um plano para se alimentar. Então, se aqui já tem essa frase, esse ponto vai para a Raposela. Então, quem venceu a corrida foi a Raposela. Bacana? Era para ela que você estava torcendo? Se não era, não tem problema, porque nas brincadeiras, assim mesmo que as coisas acontecem. Vamos ver a última frase, só para a gente conferir se estava tudo certo. Estava assim, ó. Escondeu-se em uma casca de ovo. Quem escondeu-se em uma casca de ovo foi o Afonso. Então, se tivéssemos tirado essa antes, ele teria chegado por primeiro na nossa corrida do ovo. Agora vai passar aí na sua tela as frases que nós lemos aqui durante a corrida. Então, primeiro as do Afonso e depois a da Raposela para você poder conferir. Na atividade anterior, nós, ali através de uma brincadeira, nós vimos quais foram as ações dos personagens durante a história, não foi? Nós olhamos de modo geral, assim, o que eles fizeram durante a história. Mas cada um deles bolou um plano, não foi isso que estava ali na nossa atividade? Um bolou um plano para se alimentar e o outro também bolou um plano para se alimentar. Então, agora, nós vamos organizar o plano deles. Como foi que eles pensaram esse plano? Isso tem uma sequência para o plano acontecer, não tem? Então, vamos ver com a professora aqui. Então, aqui está a Raposela, né, a foto dela. Aqui está a Raposela. Nós vamos pensar primeiro no plano que a Raposela teve, para que ela pudesse ter um delicioso café da manhã. Então, eu vou ler algumas frases, nós vamos colocar aqui, depois vamos pôr em ordem. Tá assim, ó. Chamar o convidado para lanchar. Alimentar-se do ovo no café da manhã.
deixar o convidado ter uma noite repousante. Você está lendo e está prestando atenção com a professora? Nós vamos precisar encontrar a ordem desse plano. Divertir-se com o convidado na mansão. O próximo que eu vou colocar aqui, ó. Preparar um jantar esplêndido. E convidar o ovo para dormir na sua casa. Esse foi o plano que Raposela bolou. Então aqui são as etapas do plano dela. Mas será que era nessa ordem? Será que ela queria chamar o convidado para lanchar, alimentar-se do ovo no café da manhã, depois deixar o convidado ter uma noite repousante, depois divertir-se com o convidado na mansão, depois preparar o jantar e em seguida convidar o ovo para dormir na sua casa? Será que foram essas as etapas do plano de Raposela? Não, né? Será que a gente consegue organizar em ordem? Conforme o plano deveria ter acontecido. Se você é fã de histórias, se você lê algumas, se você assiste alguns programas de TV, você vê que os personagens bolam planos. Nem sempre os planos dão certo. Nós podemos fazer planos que dão certo, planos para a nossa vida e planos que não dão certo, às vezes nas histórias e nas brincadeiras. Mas o plano tem que ter uma sequência, não é verdade? Então vamos ver aqui como foi a sequência do plano de Raposela. Então a primeira coisa que ela pensou foi em chamar o convidado para lanchar, não é? A hora que ela viu o convidado batendo a porta dela, ela pensou, vou convidá-lo para lanchar. Ela já se alimentou do ovo no café da manhã? Não, né? Qual que é a próxima etapa que viria? Era preparar um jantar esplêndido. Então essa aqui seria a segunda parte do plano dela. E depois, o que ela pensou em fazer? Você está prestando atenção aí? Ela preparou o jantar esplêndido e depois divertir-se com o convidado na mansão. Isso fazia parte do plano dela. Chama ele para lanchar, prepara um jantar esplêndido, me divirto com ele na mansão e depois, o que foi que ela pensou? Ela convidar o ovo para dormir na sua casa. Ele ficou lá e ela convidou ele para dormir, já com a intenção de alimentar-se dele no café da manhã. E deixar o convidado ter uma noite repousante. E por fim, a última parte do plano dela era alimentar-se do ovo no café da manhã. Então aqui nós conseguimos organizar o plano de Raposela. Eu vou colocar aí na sua tela para que você possa ver como ficou organizado isso. E o plano de Afonso? Ele também tinha um plano, não é verdade? Quando ele chegou lá na casa de Raposela, ele já tinha um plano. Quais foram as etapas do plano que Afonso bolou? Você já está pensando aí? Já está tentando entender como que ele esquematizou o plano? Vamos ver com a professora? Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos ver todas as etapas e depois nós organizamos em uma sequência lógica. Então, tá aqui, ó. Dormir em uma cama aconchegante. Será que o plano começou assim? Sair do ovo. Jantar animado na mansão. Olha, se a gente lesse assim, dá a impressão de um plano feito bem diferente, não é? Dá a impressão que ele ia dormir primeiro, depois sair do ovo e ir jantar. Dá a impressão até que ele está indo visitar alguém depois de dormir, não é? Mas não foi isso que aconteceu na história.
alimentar-se da anfitriã. Escolher uma casa para visitar. Participar de brincadeiras na mansão. E crescer enquanto dorme. Então, essas aqui foram as etapas do plano que Afonso bolou. Mas como que ele organizou esse plano? Como que esse plano aconteceu ali, etapa a etapa? Como que começou? Você lembra? Qual dessas etapas? Então, primeiro, Afonso escolher uma casa para visitar. Então, ele escolheu uma casa para visitar. Vou tirar essa aqui. Depois que ele escolheu uma casa, o que foi que ele fez? Ele jantou, ele alimentou-se, ele brincou, ele dormiu em uma cama aconchegante. O que aconteceu logo em seguida? Foi jantar animado na mansão. Eles tiveram um jantar esplêndido, não foi? Esse foi o plano, a parte do plano que vem em seguida. Depois que jantou, o que aconteceu? Qual dessas etapas aconteceu? Ele escolheu a casa, ele jantou e depois participar de brincadeiras na mansão. Então, essa era a outra parte do plano dele. E depois que ele participou de brincadeiras na mansão, qual era a outra parte do plano dele? Você lembra? Era aqui, dormir em uma cama aconchegante. Tá ficando bem bacana, não tá? A gente tá entendendo bem como ele pensou no plano dele. Aí depois ele era sair do ovo, alimentar-se da anfitriã ou crescer enquanto dorme. O que veio em seguida? Veio o crescer enquanto dorme. Aqui. Então, tudo isso a gente já sabe que aconteceu. Ele escolheu uma casa para visitar, jantar animado na mansão, participar de brincadeiras, dormir em uma cama aconchegante, crescer enquanto dorme, depois sair do ovo e, por fim, a última parte do plano do Afonso era alimentar-se da anfitriã. Foi assim que ele pensou o plano dele. E você me diz assim, professora, por que essa atividade é importante? Por que é importante a gente pensar nesse tipo de atividade? Porque a gente vai entendendo como que a história vai acontecendo. A gente tem que ter essa sequência de ideias lógicas quando a gente escreve um texto ou quando a gente entende aquilo que o autor escreveu, não é? Nesse caso, a gente está entendendo, assim, quando o autor pensou o personagem Afonso e bolou o plano, o autor já pensou nas etapas. Agora você confere aí na sua tela como ficou organizado as etapas, né? Cada etapa do plano que Afonso teve. Com essa atividade, nós também percebemos que os dois personagens tinham um plano. Você conseguiu perceber? Então, você deve estar vendo aí, né? A Rapunzel elaborou um plano e o Afonso também elaborou um plano. Os dois tiveram um plano do que fazer ali naquela noite para poder se alimentar da refeição que eles tanto gostam. E agora nós vamos fazer uma brincadeira. Você vai precisar do seu caderno. Anota aí o número 2 e a brincadeira é 3 verdades e uma mentira. Então a professora vai colocar aqui algumas frases e você vai escolher, né, entre elas e ver. 3 são verdadeiras e uma é mentira. Então, você tem que descobrir aí no meio as 3 verdades e uma mentira. Raposela trata muito bem os seus convidados para não causar suspeita de sua intenção. Isso é verdade ou mentira? Aí você vai pôr só V ou E. Afonso
passa-se por amigo divertido para que a vítima não suspeite de sua real intenção. Os dois personagens tinham boas intenções. E os personagens passaram a história enganando um ao outro. Então aí tem 3 verdades e uma mentira. Tá acompanhando com a professora? Achou quais são as verdades e achou a mentira aí? No seu caderno você só vai colocar 2 e vai colocar, né, V ou M, tá bom? Não precisa copiar tudo isso. Quer conferir com a professora? Então vamos lá. Raposela trata muito bem os seus convidados para não causar suspeita de sua intenção. Isso é uma verdade. Afonso passa-se por amigo divertido para que a vítima não suspeite de sua real intenção. E isso é verdade. Os dois personagens tinham boas intenções. Eles tinham boas intenções? Isso é uma mentira. A gente sabe que os dois tinham planos não bons. Os personagens passaram a história enganando um ao outro. Isso é uma verdade. Então aqui nós conseguimos encontrar verdade, verdade, mentira e verdade. Então 3 verdades e uma mentira sobre os personagens da história. Bem bacana, não é? Vamos para a atividade número 3. A atividade 3 é o seguinte, presta bastante atenção. Quem está falando nesta cena? A raposela ou o ovo? Você vai respondendo aqui junto com a professora. Presta bastante atenção. Vamos ler juntos. Ora, durma aqui, disse Raposela. Vou planejar um café da manhã mais fantástico ainda. Quem está falando nessa cena? Vamos prestar atenção aos sinais? Primeiro, tem recuo de início de parágrafo. Tem travessão. Nós vimos em algumas aulas que essas são marcas de que algum personagem está falando. E daí tem mais um sinal. Disse é uma palavra que indica ação. Quando a gente presta atenção a esses sinais, não fica fácil saber quem está falando nesta cena? Anotou aí? Então, quem está falando é a Raposela. Olha ali, está escrito disse Raposela. Então, se você leu com atenção, você já consegue responder. Marcou no seu caderno? Muito bem. Vamos para a questão número 4. É bem parecida com essa. Você tem que prestar atenção aos sinais. 4. Quem está falando nesta cena? Vamos ler com a professora. Bom dia, disse Afonso com cara de malandro. Cheguei a tempo para o café da manhã? Então, quem está falando nessa cena? É a Raposela ou é Afonso? Se você prestou atenção aos sinais, você vai responder muito facilmente. Primeiro, aqueles sinais que indicam a fala. Recuo de início de parágrafo. Então, o recuo, quando a gente fala, é aquele espaço para dizer que está iniciando um parágrafo. Aquele espaço não é parágrafo, ele chama-se recuo de início de parágrafo. Quer dizer que eu vou começar um parágrafo novo. Tem o travessão, que é aquele sinal que está ali que indica que alguém vai falar ou está falando. E a palavra que indica ação, que é a palavra disse. Então, se nós lemos ali, bom dia, disse Afonso com cara de malandro, a gente já sabe que quem falou aí foi... Muito bem, o Afonso. E agora, presta bastante atenção aqui na professora. Quem está falando nesta cena? Entre todas as casas de aparência duvidosa que existem em todas as florestas desabitadas de todo este mundo, ele tinha de escolher bem esta aqui. Você percebeu os sinais aí? Tem algum daqueles que nós vimos antes? Não, né? Olha o próximo trecho.
Raposela da Mata sempre foi graciosíssima e gentilíssima com o estranho. E com o ovo não foi diferente. Convidou logo para um lanchinho. Tem sinais aí? Tem travessão? A gente vê aí o recuo de início de parágrafo. Mas tem aquela palavra que indica ação? Não. E mais um trecho. Fizeram uma corrida de ovo na colher pelo corredor. Brincaram de esconde-esconde na biblioteca e de dança das cadeiras na sala de visitas. Aí nós também não percebemos aqueles sinais. Não tem a palavra que indica ação, não tem o travessão, tem o recuo de início de parágrafo. Só isso que a gente percebe. Quem está falando nessa cena, então? Se só tem 2 personagens e nenhum dos 2 está falando. Aqui, quem está falando é o narrador. Professora, o que é o narrador? Então, o narrador, olha lá o significado dele. É aquele que conta uma história, é o contador de histórias. Então, a gente pode dizer que é um narrador de histórias. Quem relata uma situação ou acontecimento real ou imaginário pode ser um narrador. Na televisão, quem faz a narração, ali a gente já fala de narrador esportivo. Ou na literatura, é o próprio autor, uma das personagens ou quem expõe a trama de uma narrativa, de um romance, novela ou conto. Nesse caso aqui, a gente está falando da literatura. Então, nós temos o narrador. Ele não é um personagem, é como se fosse ali, a gente pode colocar, é o próprio autor escrevendo, mas contando a história, não colocando o nome dele. Então, o que é o narrador? É o que conta os fatos e o seu desenvolvimento. Ele atua como um intermediário entre a ação narrada e o leitor. O narrador assume uma posição em relação ao fato narrado, é o foco narrativo, e o seu ponto de vista constitui a perspectiva a partir da qual ele conta a história. Por quê? Porque o narrador, a gente pode dizer assim, algumas histórias que a gente conta, diz assim, eu fui passear e vi o Afonso entrando na casa de Raposela. Um dia eu vi tal história. Então, eu posso falar e ser o narrador quando a gente chama assim em primeira pessoa, que é quando aquele que está falando. Ou em terceira pessoa, quando ele conta, como nós vimos ali nesses trechos da história. Isso é só para você saber. Você não precisa identificar isso agora, tá bom? Agora que conhecemos essas informações, vamos fazer umas atividades para testar assim, esse nosso conhecimento? Então, marca aí no seu caderno. Alternativa 5, questão número 5. Em qual das cenas a fala do narrador? Você vai ler o trecho A e o trecho B e vai colocar aí só a que tem fala do narrador. Então, A. Durante a noite, muita coisa havia mudado. O ovo não era mais uma coisinha frágil, ele estava gigantesco. E a B. Que quadros interessantes! Gritou o ovo. Tá fácil, né? Você prestou atenção na professora, não foi? Então, o trecho ali, né? Em qual dos trechos que a fala do narrador, a gente colocou ali cena porque é o que estava no livro. Então, em qual dos trechos é o A, né? Tá ali, não tem a marca do travessão e nem a palavra que indica ação. Tranquilo? Vamos para 6. Em qual das cenas a fala do narrador? Então, você vai olhar de novo, ó. Vamos ler com a professora. Você coloca no caderno 6, tracinho. Vai marcar só A ou B. A. Cheguei a tempo para o café da manhã? E B. Raposela esfregava as mãos de felicidade. Seu engenhoso plano funcionara. Ela teria o maior café da manhã de sua vida. Em qual dos 2 trechos do livro ali, a fala do narrador? É no B. Isso mesmo, ó. Já vou mostrar ali para a gente conferir. Porque no A, nós enxergamos ali o recuo de início de parágrafo, o travessão, não é verdade? E na alternativa B, não tem nada disso. Então, a resposta certa aqui é a B. E agora, vamos para aquele finalzinho de aula, brincando com o ovo e com a Raposela. A Raposela tem um carrinho de jogos para distrair seus convidados.
E ao final de cada aula, aprenderemos ou participaremos de uma brincadeira. E hoje nós vamos aprender com a Raposela brincadeiras. Então, brincando ali com o ovo e com a Raposela, nós sabemos que eles fizeram algumas brincadeiras entre eles logo após o jantar. E um deles foi a corrida do ovo na colher e a brincadeira do esconde-esconde. Então, aqui dentro do carrinho de Raposela, do carrinho da Raposela, nós temos aqui, ó, a regra das brincadeiras, como que brinca com cada um deles. E temos as imagens também. Eu vou pôr aqui as imagens. Acontece que isso aqui está tudo embaralhado e nós vamos ter que descobrir o que pertence a cada brincadeira. Vamos fazer com a professora? Então eu vou colocar o título, ó, Corrida do Ovo na Colher. E aqui vamos colocar o outro título, onde ele está, o nome do outro jogo é Esconde-Esconde. Estava escondido, porque é o esconde-esconde. Vamos deixar as imagens aqui por enquanto. Então, os dois dizem assim, ó, participantes a partir de 2 pessoas. Vamos organizar aqui. Então, a corrida do ovo na colher, a partir de 2 pessoas. Esconde-esconde, a partir de 2 pessoas. Material necessário. Um ovo por participante ou por equipe. Prefiro o ovo cozido se não quiser sujeira. Uma colher de sopa por participante. Qual dos dois que vai precisar de colher e de ovo? É a corrida do ovo na colher. Vamos ver aqui. Como organizar a brincadeira. Escolha quem será o primeiro a procurar. A escolha de quem será o primeiro a procurar pode ser feita de várias maneiras. Pode-se começar com a pessoa mais nova ou quem faz aniversário mais próximo. Pode-se usar um jogo de eliminação de dedos iguais. Defina um lugar que será a base ou o pique e determine até que número a pessoa que vai procurar deve contar para dar tempo aos demais jogadores para se esconderem. Esse aqui faz parte do esconde-esconde. Muito bem. Como organizar a brincadeira? Defina qual será o local de partida, o percurso e o local de chegada. Para aumentar o percurso, você pode marcar um lugar para o corredor fazer a volta e retornar para a linha de chegada. Então, qual que vai ter uma linha de saída e uma de chegada? É a corrida do ovo na colher. Mesmo embaralhado, a gente está conseguindo, né? E agora, como brincar? A pessoa que vai procurar deve permanecer no pique com os olhos fechados e começar a contar, calmamente e em voz alta, o tempo combinado para todos se esconderem. Ela não pode espiar onde os demais jogadores estão se escondendo. Todos os outros jogadores devem correr e se esconder do jogador que está contando. Encontrar um esconderijo perfeito e ficar em silêncio enquanto estiver escondido para não ser encontrado são tarefas dos participantes. Assim que a pessoa que vai procurar terminar a contagem, ela deve gritar, prontos ou não, aí vou eu. A partir daí, deve tentar encontrar todos os outros jogadores que se esconderam e bater no pique. O jogador que for o primeiro a ser encontrado será a pessoa que vai procurar na próxima rodada. E se o último jogador não for encontrado, ele pode bater no pique e o salva a todos. E quem procurou as pessoas terá que procurar novamente. Então aqui nós temos a regra do esconde-esconde. Você vai organizar aqui. Está um pouquinho teimoso o nosso jogo. E aqui como brincar. Defina se será individual ou por equipe. Individual, os participantes deverão segurar a colher com a boca e os pequenos seguram com as mãos e equilibrar o ovo na colher. Todos deverão sair juntos da linha de largada e quem chegar primeiro na linha de chegada, sem deixar o ovo cair, será o vencedor. Em equipe, cada participante deverá ter sua colher. Definam quem será o primeiro, segundo, terceiro e quarto a correr de cada equipe. Pode ser mais ou menos rodadas. E o primeiro participante segura a colher e coloca o ovo nela. Um participante de cada equipe sairá após a largada e percorrerá todo o percurso até voltar para a linha de chegada, onde ele entregará o ovo para o participante, o outro da sua equipe. O segundo corredor faz a mesma coisa até chegar ao último corredor e ganha a equipe em que seu último corredor cruzar a linha de chegada antes dos corredores de outras equipes. Então nós já desembaralhamos o jogo e aprendemos 2 brincadeiras que podemos fazer, não é verdade? Nossa aula chegou ao fim. Eu me despeço de você e digo que te espero para a próxima aula. Abraços no ar.